ao vivo, minha gente. Simbora, segunda-feira, só maravilhosa. Como que tá por aí? Como você está? Vamos elevar nossa energia? Vamos começar aqui com a nossa leitura do devocional. Gosto muito desse aqui, hein? Meu livro de consciência. A gente está lendo juntinhos, todas as semanas, né? Bom, eu leio todo dia, mas eu tenho partilhado aqui com vocês. É uma alegria e gratidão. Hoje, abri a página aqui do Anjo, ao vivo, lá no grupo Cura Energia. Abri e eu achei a mensagem tão maravilhosa que eu vou partilhar com vocês. Oi, Vivi, muito bem-vinda. Muito bem-vindo, pessoal. Vamos pegar uma aguinha, tomar uma respiração. Quem vai chegando, muito bem-vindo. Vamos colocando aqui mensagens, vamos partilhar. Paty, tá na live, vamos ler meditação. O que o dia 22 de setembro de 2025 tem pra gente? Hoje é um único dia. Ele não vai se repetir mais. Vão ter outros dias 22 de setembro, outros dias 22, mas igualzinho de hoje, é só hoje. Então, se a gente tem um poder de transformação, de fazer, de trazer coisas novas, de deixar coisas velhas, é no dia de hoje. Então é um momento para a gente trazer aqui, sabe, a gratidão por mais um dia de vida, gratidão por todas as pessoas que contribuem com a nossa jornada, que já contribuíram, porque eu acredito muito nessa frase: quanto mais a gente agradece, mais a graça desce. Então, quantas vezes a gente olha ali, ó, o copo pela metade, daqui para baixo, puxa, tá chovendo, puxa, olha, fez uma sujeira. E aqui é verdade, tá? Ontem a gente varreu, limpou esse quintal, quando chegou hoje de manhã tava uma sujeira. Mas eu fiquei pensando quanta limpeza também da atmosfera fez a chuva, né? Então a gente vai olhar aqui tudo que a gente fez que não deu certo, o que é retrabalho, o que falta isso, que o cliente não confirma, que fulano não me pagou, que Beltrano prometeu um aumento de salário, que, enfim, a gente tem uma lista, né? Mas a gente tem essa metade aqui, e essa metade aqui para frente, o que tá na nossa mão, quais são as microações que a gente pode empilhar que vai dar o resultado. O resultado no nosso emagrecimento, o resultado para as nossas curas, o resultado para a nossa saúde. Tem tantas infinitas possibilidades, mas tudo que a gente precisa se concentrar é intencionar. Então, muito bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Pri, Fátima, Paloma. Então, antes de começar aqui, e essa palavra, vocês que estão lá no grupo, vocês já receberam, mas eu vou reforçar aqui. O que a gente busca neste momento, neste dia, que a gente vai intencionar? Sabe aquele check-up que a gente está adiando? Aquela nutrição que precisa ser melhorada? Aquela atividade física, até a academia está até paga, mas a gente está ali pedalando. E aí eu quero que você traga, assim, sabe, o seu pensamento, a sua conexão com você. Traz o seu pensamento aqui, olha, entre a sobrancelha aqui, ativando a nossa intuição, e respira de verdade o que é importante para o dia de hoje. Pensando em você, e não é sobre egoísmo, é porque quando a gente está bem, quando a gente está na nossa melhor versão, a gente vai transbordar para os nossos familiares, para quem está bem próximo da gente, para os nossos amigos, para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos gestores. Então, primeiro a gente vai lá e põe a máscara em nós mesmos. Às vezes você está sem dormir, pensando no trabalho, pensando numa conta que está chegando no final do mês e sabe tudo aquilo. Só que na verdade, falta clareza, falta ação, falta movimentação, falta agradecer por tudo aquilo que já aconteceu, falta olhar dessa metade do copo o que depende, que está na minha mão, que eu posso fazer. Então é nesse momento que eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, já intencionando. Respira, traz um momento presente. Ai, Paty, eu tô dirigindo, eu tô no trabalho, vai ficar gravada, tá tudo bem, você volta, que é bem rapidinho. E enquanto você vai trazendo ali, pedindo clareza, mentaliza a cor azul. Olha, eu trouxe até a cor azul aqui, ó, da intuição. Não precisa ter uma pedrinha, mas se você tiver um cristalzinho, pega ele, traz aqui, intenciona. Não tem, imagina uma cor azul clara. E, ó, eu nem sabia que eu ia fazer essa prática, hein? Veio agora e eu tô aqui com a cor azulzinha. Essa é a cor para favorecer. Então, respira, mentaliza a cor azul.
e ouça comigo. O anjo da cura. A verdadeira fonte de cura é o sol interior, que se irradia através do nosso corpo com suas qualidades de amor e síntese, elevando nossas vibrações e de todo o ambiente que nos circunda. A verdadeira cura é saber que somos um com Deus. Olha que coisa mais maravilhosa. Todos somos um com Deus. Então, com essa mensagem, com essa sabedoria, eu vou deixar aqui uma afirmação. Tá lá no grupo Cura Energia. Quem tá no grupo ainda? Aqui na bio tem, aí você vem, entra, vai ser muito bem-vindo. E se você já tá no grupo, pega essa mensagenzinha que eu deixei, partilha com mais uma pessoa com um link. Vamos fazer esse combinado? Vamos trazer mais energia nova. Traz aquele amigo, traz aquela sua amiga, traz pro grupo Cura Energia pra gente continuar partilhando, né? Palavras de amor, de carinho, de repente aquela mensagem que você tanto tá precisando. Será que você não pediu por uma cura? E de repente sai bem o anjo da cura? Sou um canal para a energia de cura do universo. Sou um canal de cura para a energia do universo. Eu permito que a energia de cura de minha alma flua através de mim. Eu vou pedir licença aqui, porque sexta-feira, foi sexta ou quinta, a Fátima, você tá aqui, Fátima? Fala, tô! Mas ela vai assistir depois, caso ela não esteja. Mas eu acho que ela largou louça, largou tudo pra vir aqui com a gente. A Fátima mandou uma mensagem, né? Algumas semanas atrás, um mês e pouco atrás, o marido dela passou por uma cirurgia, tem passado por situações, né, de desafios com relação ao câncer, e ela mandou uma mensagem que, segundo os exames, a cirurgia foi muito bem sucedida e era uma cirurgia muito delicada. Quando ela conversou comigo, ela estava muito, muito angustiada, né, porque realmente era uma cirurgia, assim, você faz, tem um risco, mas se você não faz, você tem um risco também. Então, ela teve que mergulhar nessa fé, teve que levar essa fé pro Joãozinho, o marido dela, companheiro de anos e anos e anos de vida, né? E olha só, né? E eu vou ficar emocionada. Mas ela mandou essa mensagem, que agora vai entrar na químio. Então, assim, que fácil, tá me fazendo chorar aqui na live. Mas isso são os milagres, isso é o que a gente assim confia. O que está no seu controle é a fé. O que está no seu controle é imaginar que mãos curativas curam e que tudo aqui é um aprendizado. Então, a Fátima teve que lidar com raivas, teve que lidar com emoções, né? Puxa, por que ele tá passando por isso? E ela junto, indo e vindo e passando. Não é porque fez uma cirurgia que foi muito delicada e que deu tudo certo. Tem o pós, né? Cirurgia, tem uma mudança de hábitos, tem uma mudança de voltar para casa. Então, tudo é o amor. Então, quando eu falo que o amor é a maior fonte de cura, é sobre isso. Então, independente, sabe, que tem ali externamente tempestades, externamente tenham escuridões, lembre-se que o sol que está dentro de vocês é o que é a fonte de cura. Então, que a gente possa pegar essa chama aqui, sabe? Como se eu estivesse aqui com a minha chama, imagina aqui. E aí eu vou passando, Nara, bom dia. A Nara chegou, então aí a Nara vai passando para uma pessoa, a Fátima para outra, a Pri para outra. Então, que a gente possa ser um facho de luz na vida de uma pessoa, tá bom? Então, hoje, né, a palavra veio cura, eu trouxe aqui a meditação, mas vamos embora, primavera, eu amo primavera, minha estação favorita, e a mensagem do dia 22 de setembro é o que eu comecei a falar na live, e gente, eu não tinha lido, tá? Tô lendo agora com vocês. Eu comecei a dizer que o dia de hoje tá na sua mão. As escolhas que você vai fazer, vai poder completar esse copinho pela metade, que eu vou tomar mais um pouquinho, com o que você vai fazer dele, que o poder tá no dia de hoje. Ontem já passou, não adianta. O que eu posso trazer do dia de ontem são os ensinamentos. O amanhã, ele vai acontecer conforme eu agir hoje. Então, se eu desejo prosperar mais, bom, hoje eu vou fazer ações para eu prosperar mais. Se eu desejo curas, hoje eu vou fazer movimentos de cura. Se eu sei que é importante tomar água, gente, 2,5 litros de água aqui na minha mesa. Se eu sei que para o meu processo de emagrecimento é atividade física e alimentação, é o processo. Já eu tenho uma consulta com a Nutri, já eu tô lá na Nutri
cuidando. Então é assim, são ações. Para o quê? Para que no futuro eu consiga colher isso. O nosso desafio é lembrar que confiar no fluxo da vida, porque a gente pega ali uma sementinha, põe na terra e quer que amanhã já esteja tudo ok. Fui na Nutri, pronto, no dia seguinte eu já emagreci. Eu quero fazer 10 mil reais de faturamento, de Prolabore. Aí eu acho que eu abri a minha empresa e amanhã eu já tenho 10 mil na conta. Gente, são decisões e são ações, tá? Vamos lá. Aqui a Fátima, antes de ir, vamos lá, Fátima, se não fosse vocês nas orações e carinhos, minha querida, eu não sei como seria a minha vida. Ela seria maravilhosa, porque você é pura luz e tudo que a gente ama, a gente recebe. Então comecei essa live falando, vamos agradecer, porque quanto mais a gente agradece, mais a graça desce. Então a Fátima, ela também é puro amor, é pura gratidão e é isso, né? Feliz primavera, vamos lá. É você quem decide. É você quem decide viver na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou na pobreza, com companhia ou na solidão. Não está vivendo o que gostaria? Olhe para o passado e veja como tudo o que você fez até agora surtiu efeito em sua vida. Pergunta o que precisa mudar. Muitas vezes ficamos no plano das ideias e dos desejos, mas não partimos para a ação. É preciso agir e se policiar para não repetir padrões que não deram certo. Tenha uma nova postura diante da vida ao pensar, falar ou relacionar. Não, nada acontece por acaso. Tudo que existe hoje em sua vida é fruto de uma decisão. É você quem decide. Respira. Pois é, gente. Quantas vezes a gente não toma consciência disso, porque a gente só desperta de verdade quando a gente se abre para autorresponsabilidade. Observa, se acontece alguma coisa na sua vida hoje, no dia 22 de setembro, o que nos outros dias, nas semanas anteriores, o que você estava falando, vibrando, pensando? Você está falando mal do governo? Você está reclamando dos preços? Você vê ali um profissional e você fala, ai, tá caro, nossa, que preço abusivo, tal. Você contrata um trabalho e de repente na metade do tempo já tá reclamando dessa pessoa. Pensa tudo isso. Você vai baixando vibração, vai descendo, você vai se colocando num lugar, numa atmosfera de escassez. É isso. Então, com o passar do tempo, o que acontece? De repente quebra um monte de coisa na sua casa. De repente você vai, bate um carro, perde alguma coisa, faz um investimento em algo e esse investimento foi ruim. Começa a vir a escassez. Então, presta muita atenção para não ser um papagaio que sai repetindo o que os outros falam. Não deixe ser manipulado por ideias e pontos de vista de outras pessoas. Eu falo isso porque eu já vivi muito isso. Os nossos pais, fazendo o seu melhor, que também receberam esses ensinamentos dos pais deles, nossos avós que também fizeram melhor, viveram épocas muito desafiadoras, quando a inflação era altíssima, quando faltava alimento. Eu lembro quando era criança, aquelas que vai entregar a idade, mas eu não tenho problema nenhum. Todo mundo sabe aqui que eu tô com quase 50 anos, né? Tô na metade do caminho já. Mas eu lembro de criança, faltava arroz, faltava carne, recessões, inflação. Um dia era um valor, no outro dia era o dobro do valor. Então, para eles viviam com esse medo de faltar. E realmente as coisas eram muito caras dentro daquele padrão. Recebiam um valor, daqui a pouco já estava mais alto, enfim. Mas a gente está falando de 30, 40 anos atrás. Graças a Deus, muitas coisas mudaram. Muitas coisas ainda precisam ser mudadas. Mas nós trazemos aqui
a gente viu, a gente ouviu tudo isso. Então, às vezes, um profissional, eu falo isso porque eu sou, né, empreendedora, eu sou empresária, eu vendo a minha hora através das minhas terapias, eu vendo cursos, eu vendo vivências, mas às vezes a gente passa um orçamento de 10 sessões, de 5 sessões, que vai mudar a vida de uma pessoa. Ai, não posso, ai, sabe? Ou então, tipo, ai, esse valor eu não posso, é muito alto pra mim. Tudo bem, é uma escolha da pessoa, né? E aí a gente pensa assim, quanto tempo mais ela vai continuar em dívidas emocionais que trazem dívidas financeiras? Quanto tempo mais essa pessoa vai ficar vivenciando um relacionamento ou a ausência desse relacionamento, com dificuldade em se expressar, trabalhando num lugar que ela não é reconhecida ou deixando de empreender porque tem medo de sair do certo pelo duvidoso, que é isso que a pessoa fala, né? E aí, a semana passada, na segunda, ela não entrou aqui, eu tô sentindo falta dela. A Tami fez uma sessão comigo de Aura Master, uma sessão. Ela falou, eu preciso fazer algo. Eu vou deixar nos stories. Ela falou, pode publicar o depoimento dela. Uma sessão, ela fez uma virada de chave. Ela estava com uma angústia, com problemas familiares, etc., situações pessoais dela. Mas eu achei sensacional, porque no dia seguinte, o tanto de mensagem que ela falou, nossa, e só que aconteceu isso na segunda. Na terça ela me mandou, na sexta ela falou, nossa, uma pessoa do nada apareceu falando algumas conversas assim, que aquilo que ela partilhou comigo era a solução que eu precisava. Quer dizer, olha só, a gente abre uma porta, abriu a caixa, e dali daquela caixa fluiu, oxigenou muita coisa. E olha só, foi a ganhadora da mesa, porque eu coloquei uns stories na sexta-feira que eu tava fazendo uma mesa, eu falei, adivinha quem que vai ganhar? Quem passou pelos stories, um monte de gente curtiu, mas ninguém quis reagir, falar, ninguém não, algumas pessoas, né? Mas ela foi, colocou uma, ela falou, eu vou ganhar essa mesa. E que a gente já tinha programado de fazer uma mesa para ela. E em novembro, ela falou, depois que a gente trabalhar algumas questões, ela falou assim, e até novembro, se eu precisar acessar, eu quero constelar. Porque a gente fez um movimento sistêmico. Um movimento sistêmico abriu tudo isso pra moça. Aí depois a gente fez uma sessão de Aura Master. E agora a terceira sessão ela ganhou, tá? Mas porque ela ganhou, ela tá ali, tá atenta, tá acompanhando, mas ela determinou, eu vou ganhar. Aí na sexta-feira, quando eu fui ver quem que respondeu a resposta certa, foi ela. Então, ela não tá aqui ainda, deixa eu mandar aqui se ela não entra. Então, o que eu quero dizer? O universo traz pra gente infinitas possibilidades. Então, a gente quer ganhar na loto, mas não joga na loteria. A gente quer emagrecer, mas não se propõe de fazer o mínimo. Tomar lá seus 2 litros e tantos de água, fazer uma alimentação, passar por um profissional. Ai, nossa, nutricionista é cara. Cara, é cara. E de repente é a pessoa que vai fazer aquela virada ali. Academia? Não posso fazer academia. Você tem um tênis? Dá pra dar uma volta aí no quarteirão? A academia tem escada, né? Onde eu tô aqui é um sótão, né? Então eu subo e desço escada várias vezes por dia. Mas mesmo assim, depois que você vai lá 21 dias seguidos, você vai na academia. São micro ações. Então assim, carreira, todo mundo quer, né? Melhorar. Mas tá ali, não faz um novo curso, não se propõe a fazer algum novo passo, que é um aumento de salário, mas tá ali com o currículo parado para sempre, não se socializa, não trabalha em equipe, tá lá reclamando. Então, quer dizer, o ponto de decisão tá na tua mão. O ponto do que você deseja é assim, não adianta a gente ir para uma mentoria ou para um curso tal, pôr a aula lá no 2.0, enquanto você tá lavando louça, fazendo 1 milhão de coisas e nem prestando atenção no que tá falando. E é difícil, né? A gente vive numa vida corrida. Quantas vezes também eu quero engolir aquele assunto ali. E aí a gente não entende porque a gente tá na ansiedade. Eu não gosto nem de falar essa palavra, né? Aceleramento. Então, assim, eu tenho uma forte tendência de querer fazer 1000 coisas. Eu sou sanguínea. Quem não sabe o seu temperamento, depois manda pra mim que eu tenho um teste. A gente pode conversar sobre isso. Mas eu sou sanguínea. Sanguínea quer fazer um monte de coisa. Tem iniciativas. E pras acabativas? Que parto é pra sanguínea pegar um livro só e ir até o fim? Ela até quer ter 3. Sabe? Isso tem um nome. Eu já fui diagnosticada com isso. A síndrome do FOMO. Quem sabe o que é síndrome do FOMO? Coloca aí pra mim. E eu acho que muitas de nós, sabe? Muitas de nós temos isso. Enquanto vocês vão pesquisar, joga aí no Google aí, ou fala quem sabe, que a gente já conversa aqui. Enquanto isso, deixa eu olhar aqui.
A Fátima, uma andorinha não faz verão, mas sempre nos amar e transmitir tudo de bom pro mundo. É isso mesmo. Nayara, tava sentindo essa falta maravilhosa. Coloquei a frase do anjo aqui, a gente trouxe umas reflexões poderosas. Eu quero que vocês vejam aí, quem sabe o que é o FOMO. Eu fui assim, sabe, numa mentoria assim, e descobri o que é isso. Quantos de nós estamos aqui no WhatsApp 2.0, põe o curso, a gente pega e compra 5 cursos e depois quer dar conta dos 5 cursos e acelera os cursos tudo no 2.0. A gente está em 20 grupos de WhatsApp, quer saber tudo que está em todos aqueles grupos de WhatsApp. E depois, o que acontece? Que a gente não sabe nada mais de nós mesmas, que a gente se perde. A Nara fez uma palestra ontem sobre esse tema, causas que baixam nossa energia. Olha só, Nara, maravilhosa. Gente, já fiz uma live com a Nara. Segue aí no Instagram, ó, Vista NR Kids de Nara Regina. É isso mesmo, o NR é de Nara Regina? Nara tem roupas para kids, mas ela tem um canal também que ela faz lives com mães, né? E é bem bacana. Ah, você não tem filho ainda, mas você tem sobrinho, tem afilhado, tem roupinhas lindas. Nara entrega aí para todo o Brasil, né? Vou aproveitar aqui e falar das maravilhosas as panteras, né, que estão lá comigo. Quem quer saber a sua coloração pessoal, que look que combina, que não combina, essa é a Nayara. A gente vai fazer uma live muito em breve. Tem um cafezinho marcado com a Nayara pra gente marcar aí um papo gostoso, porque a autoestima é muito importante, né? Tanto a interna quanto essa externa. Por que será que muitas vezes a gente sabota de se pôr bonita? E se pôr bonita, muitas vezes, gente, primeiro se sentir bonita do jeitinho que a gente tá, com os quilinhos a mais, com os quilinhos a menos, se colocar no mundo, como essa chama. Quem tá chegando agora, volta depois, a live tá curtinha, mas volta depois e vê, nós somos esse sol de cura, e quanto é importante a gente trazer essa luz para dentro de nós. E aí a gente vai, de repente as pessoas falam, nossa, tá linda. Você olha assim, nossa, mas eu tô igual. Não, seus olhos estão brilhando de forma diferente. Então aproveita para começar esse dia todas as vezes. Qual que é a palavra-chave da Paty? Levanta as mãos para o céu, recebe esse dia incrível, recebe. Universo, surpreenda-me, que seja um dia maravilhoso. Isso aí, olha só, exatamente, se aceitar e se mostrar para o mundo. Eu comecei aqui, Letícia, tava com saudade de você, Letícia, tava pensando em você também. Vou marcar eu e a Letícia tá aqui naquela coisa de marcar, mas eu vou fazer uns ajustes de agenda pra gente conversar, Letícia. Eu perguntei sobre a síndrome do FOMO, né? É uma sigla em inglês, tá? Não é FOMO de fomos, não. É uma sigla em inglês, Fear of Missing Out. Fear of Missing Out. Pé da letra, né? É aquela sensação de estar perdendo alguma coisa. E eu não posso perder nada. Então, é aquela coisa de a gente querer estar em 3 eventos, que a gente tem que estar sabendo tudo que tá nos grupos, que a gente tá ali, ó, pá. Então, se você tá nessa live agora comigo, e você pode, tem gente que não pode, tá? Mas você pode, tá? Com o seu cafezinho, com o seu chá, olhando pra sua telinha e aqui interagindo, perfeito. Ah, eu sei, Lê, eu também descobri isso assim, ó, sabe? Numa mentoria que foi pof, assim. Mas depois que eu descobri isso, eu comecei a me monitorar, me respeitar. O que é essa síndrome do FOMO? Porque nós, guerreiras, as mulheres, tem que saber tudo, tem que fazer tudo, tem que estar atenta a tudo. Vamos tirar esse tem que, nós não temos que nada. A vida é tão inteligente, sabe, que o que a gente precisa vem até nós. Então, como que a gente cuida dessa síndrome? Primeiro, reconhecê-la. Tudo que é aquilo que eu quero evitar, eu atraio mais. Então, eu falei, nossa, eu sou uma pessoa com essa em recuperação. Então, quando eu vejo ali 1 milhão de mensagens em grupos de WhatsApp, eu quero respeitar. Então, vamos lá. Eu tenho de 2 mentorias que eu estou mais ativa. Então, passou 2 dias, é melhor arquivar e deletar. Pronto. Se eu não tava ali, já foi. Ou eu vou falar com consciência na minha agenda, cabe aí umas 2 horas para eu me atualizar? Ah, cabe. Vai ser importante para mim? Será que eu não vou me distrair com outra coisa?
E aí você percebe quantas, ao invés de ficar arquivando um monte, você tá arquivando uma vez, tá arquivando segunda vez, será que você tem que estar naquele grupo mesmo? Né? Eu sei que tem muita gente ali no grupo Cura e Energia que tá ali, que só tá sendo um grupo a mais. E tá tudo bem. Só que eu também vejo, sabe aqueles coraçõezinhos, uma mensagem, a semana passada eu deixei do fundo do meu coração sobre o Setembro Amarelo. Hoje eu vou gravar das próximas 2 sextas-feiras. Eu procuro um tempinho, eu busco, sabe, me conectar. Inclusive eu vou até deixar enquetes lá para vocês. Mas assim, eu sei que não são todos que vão receber. E tá tudo bem. O que é importante é que quem receba, olha a Nara, a Letícia, ela colocou assim, nossa, eu cheguei agora, eu recebi o que eu precisava. E ótimo. Ela recebeu o que ela precisava. De repente ela pode... Eu comecei lendo a mensagem dos anjos. Ela tá no grupo. De repente ela aperta lá e já ouve. O devocional, que tudo é no dia de hoje. Então o que eu quero dizer? Primeiro, intenciona no dia tudo que eu preciso saber, vem até mim. E aí o que eu preciso fazer para esse dia? Eu, Patrícia, já sei. Eu tenho aqui dos que são imprescindíveis. O carro precisa de revisão. Então, marquei lá. Filho, tem pediatra a cada bimestre. Hoje é dia de marcar pediatra do filho. Eu vou marcar uma dermatologista e mais uma consulta com outro ginecologista, que eu estou na saga de entender aí meu processo de endometriose, de Poindil, Tiradil. Eu estou numa investigação. Então, hoje eu intencionei. Hoje vai chegar o profissional mais compatível para o que eu preciso. E aí hoje eu coloquei essa cor azulzinha aqui, intencionando sabedoria para eu tomar boas decisões. Mas a parte a isso, tem a Paty que é mãe, que é tutora de um cachorro que quer andar, é a Paty que é paciente, eu tenho consulta já com a Nutri. Então é assim, tudo isso. Onde que vai caber o grupo? Onde que vai caber aquela live? Então eu já olhei lá, opa, essa live eu quero estar. Ó, esse evento eu quero estar. E aí sim, a gente começa a sair desse fogo. Alguém me convida para uma coisa que é sensacional, que eu gostaria muito de ir. Eu falo para a pessoa, puxa, hoje, nessa data, eu não consigo. Mas você me põe aí para me comunicar com mais antecedência para uma próxima? Sábado, quem viu meus stories, eu ganhei um presentaço. Porque a semana passada inteira eu tava assim, ó, com dor no pescoço. Tava uma dor na nuca e tal. E aí a Louise Hay fala que é sobre essa coisa da gente, né, não tá flexível ao olhar. Eu sou ser humano, tem coisas que eu quero que seja do meu jeito. Taurina, teimosa, né? Sanguínea, tem toda uma característica. Eu estou em desenvolvimento. E aí eu comecei a fazer yoga, já fiz 3 dias seguidos, em aplicativo, tá? Lá da minha nutricionista tem um Move, então eu vou lá meia horinha. Aí eu comecei a fazer a afirmação da Louise, inclusive eu deixei aqui. Só que uma colega, uma amiga, já vou dizer uma amiga, uma pessoa querida que eu conheci num grupo de mentoria da Cami, ela mandou, depois de um café, ela falou assim, ó, sábado eu vou fazer uma vivência de aromaterapia. Vai ter escaldapés, vai ter um chazinho, sábado das 9 à 1. Eu poderia falar assim, eu sei fazer aromaterapia também, eu faço escaldapé, eu vou sair da minha casa, eu vou pagar para uma pessoa para fazer isso para mim, eu sei. Não, gente. Eu olhei, uau, eu tenho agenda para isso. Só alinhei com meu marido, vocês vão cortar o cabelo e eu vou lá e tal, e que é outro lugar, na mesma cidade, mas tem um movimento, tudo bem? Não? Maravilha. Gente, vou falar pra vocês, que presente, porque aí eu sentei, tive meu escaldapés, aí eu falei pra ela, olha, eu tô melhorando, mas tava doendo aqui e tal. Ela já veio fazer uma massagem, ela falou, vamos lá pra maca, vamos fazer a experiência da massagem. Isso eu não sei fazer pra mim própria, eu não consigo fazer em mim mesma. E aí eu recebi, gente, uma aromaterapia e depois, tudo isso é de um programa aqui na minha cidade, tem um programa da prefeitura chamado Crescer, e ela é professora. E aí desse Crescer, ela ia fazer um estágio supervisionado. Então eu conheci 2, 3 alunas do Crescer, recebi esse escaldapé, tomei um chazinho, conversei, um ambiente delícia e depois recebi essa massagem. Fala pra mim. Sabe? Então, a energia de troca foi um valor super simbólico perto de tudo que eu recebi. E aí eu falo pra vocês, muitas vezes a gente sabe fazer as coisas, a gente pode fazer as coisas, mas como é bom a gente receber. E eu falei pra ela,
Mulher de Deus, você mandou isso pra mim assim, a toque de caixa. Outra coisa que eu fiz diferente também, a Nutri colocou lá no grupo, vai ter uma caminhada, 3 quilômetros, tal. Gente, eu pensei assim, é um parque do outro lado, vou ter que acordar mais cedo, eu gosto de fazer yoga no domingo, quando eu vou no Sesc e tal. Mas sabe aquela coisa, por que não? A gente tá lá num grupo, que é um destrave, 15 dias lá, sabe esses desafios de nutricionista? Então, eu tô. Aí, estou lá fazendo lindamente, fazendo todo o desafio. E eu falei, quer saber, eu vou me inscrever. Me inscrevi na sexta-feira e fui. Tava um sol, mas sabe, tava uma energia boa. Ainda combinei com meu marido, você me leva, depois o Arthur brinca lá, ia ter algumas coisas pra brincar, tem o parque e tal. E fiz, gente. E aí eu nem sabia que ia ter isso. Aí no final todo mundo ganhou uma medalha. Eu falei, nossa, minha primeira medalha. Na verdade, quando eu falo de atividade esportista, até brinquei com a minha amiga, com a Nani. Eu falei, a primeira medalha que eu ganhei, eu tinha 15 anos. E eu participei de uma... Nem sabia que eu tinha participado. A minha professora de português escreveu alguns poemas e eu ganhei uma medalha lá, sei lá, segundo ou terceiro lugar interescola, sei lá. E aí eu nem sei, eu só sei que essa professora me levou no teatro da cidade, um teatro, para receber essa medalha. Então, nem sei, ficou na casa da minha mãe, nem sei o que aconteceu com essa medalha, mas efetivamente foi a primeira medalha que eu tive, sabe? E deu um sabor assim, tipo, puxa, que legal, uma coisa diferente. E como que isso surgiu para mim? Poucos dias depois. Então, tudo isso é para falar da síndrome do FOMO. Tami, você chegou aqui e falei de você agora há pouco, viu? Falei agora há pouco de você. Então, tudo isso foi assim, foi empilhamentos. Então, para resumir tudo que eu trouxe hoje. Primeiro eu falei sobre a cura. Eu trouxe sobre o sol que tem dentro de nós, essa chama que a gente pode acender. Eu falei que tudo que a gente está fazendo hoje vai alimentar o futuro que a gente tanto deseja. Então, agora é o meu momento de pensar o que eu quero com clareza e agir. O passado, ele foi um professor que me ensinou. O que eu quero que se repita, eu faço igual. O que eu não quero que se repita, eu agradeço esse professor e tomo caminhos diferentes. O que eu fui falar da síndrome do FOMO? Porque muitas vezes a gente entra num lapso de querer fazer um monte de coisa, de querer estar em um monte de grupo, de querer fazer um monte de terapia, de querer estar em vários lugares e saber tudo o que está se passando, e a gente acaba perdendo o nosso tempo e nos distraindo, nos distanciando daquilo que a gente tanto quer. Tá? E por que eu fui falar dessas experiências que eu tive nesses últimos dias? Na semana passada, o que eu mais intencionava era a cura do meu torcicolo. Então, muitas vezes eu pus a mão, trazia aqui a energia de cura, eu respirei, eu fiz afirmação, mas eu também contava que tudo que eu preciso chega até mim. E aí chegou até mim essa aromaterapia aí, que era uma vivência de primavera. Segunda coisa, eu estou no processo do destrave. O que eu busco? Emagrecer com saúde. Então, eu tô fazendo o meu processo com a Nutri, eu tô fazendo o meu processo de atividade física, obedecendo, tomando água. Olha, nessa brincadeira aqui, eu já tomei 2 dessa aqui. Então, olha a minha garrafinha linda das Pampers. Então, nessa brincadeira aqui, eu já tomei 1 litro de água. Gente, quantas vezes eu não tomava litro de água o dia inteiro, sabe? Então, e aí, é importante a gente se exercitar. Às vezes a gente tem preguiça, mas aí era um grupo, todas as meninas do grupo iam. Opa, isso vai ser legal, fazer uma atividade física no domingo ao ar livre, fazendo uma caminhada. Deu quase 4 quilômetros que eu nem senti. Às vezes a gente fica, né, não consigo fazer nenhum quilômetro na esteira. Então, o que eu quero dizer? A vida, ela vai devolvendo pra gente aquilo que a gente vai emanando pra ela. Então, se hoje você sentir necessidade de reclamar do preço de alguma coisa, que eu falei sobre isso, se você está reclamando do governo, do preço, do final do mês, o tempo, hora tempo, você quer fazer chuva ou você quer fazer sol? Um dia você tá um sol quente, é receber tudo com gratidão. Receber, inclusive, se você recebeu uma multa, se você recebeu alguma coisa quebrou, gratidão. Isso aqui tá mostrando pra mim que eu tava na vibração da escassez. E eu determino que eu vou sair daqui. Eu vou pagar com alegria. Se quer outro dia, o que estragou aqui em casa? Acho que foi a máquina de lavar. Eu tava mesmo nessa vibração de mais baixa. Aí eu só pensei assim, quer saber? Um profissional vai ganhar dinheiro fazendo um trabalho pra mim. Então eu vou receber com gratidão.
e vou pagar com gratidão. Nada acontece por acaso. Às vezes aquele profissional nesse momento estava precisando. Gente, vou fazer um parênteses aqui. Isso já aconteceu. 2 meses atrás, minha mãe estava querendo trocar o sofá. Eu falei, se a gente só trocasse a capa? Porque o sofá dela estava muito bonito, estava muito bom. E eu acho que ele é muito mais resistente. Ele tem uns 10 anos de uso. Mãe, vai ficar novo. Aí eu fiz umas pesquisas em vários grupos. Eu sempre procuro indicações e referências. E aí eu senti, bateu no meu coração ali uma pessoa. E aí eu chamei, ele veio, combinou, falou, eu levo um, arrumo, depois eu levo o outro, arrumo. Chegou tudo no consenso, chegou num preço excelente. E aí, na hora de dar o valor, ele ficou um pouco emocionado, ele falou assim, posso falar uma coisa pra vocês? Porque o meu irmão sempre quando tem alguém, ele fala, você tem uma oração? Meu irmão, ele é pastor, adventista, então ele sempre reza pelas pessoas, né? A Fá tá que sabe disso. Sabe o que ele fala? A pessoa falou, ele falou, não, eu só quero agradecer. Eu quero agradecer porque a minha esposa queria fazer um passeio no final de semana, porque eu tô trabalhando direto, mas eu não tinha o valor para fazer esse passeio. Tá tudo assim contadinho para pagar as contas, para pagar o aluguel do espaço e tal. E aí o seu trabalho veio com o valor para eu levar minha esposa e meu filho pro passeio, meus filhos pro passeio. Olha, gente, às vezes a gente fica ali com uma coisa estragada. A gente deixa de fazer alguma coisa e de repente tem um prestador de serviço precisando, talvez não para levar alguém para um passeio, mas às vezes para pagar uma conta médica, para pagar um alimento. Então assim, honre cada prestador de serviço que chega até você. Tenha certeza que a sabedoria vai direcionar a melhor pessoa para você. Sabe, se passou ali uma mensagem, você viu que vai ter um retiro. Gente, eu já conduzi 3 retiros e participei de inúmeros. Tanta cura. Não diga não para aquilo que chega para você. Se você não tem o valor agora, vá lá. O que eu preciso fazer para conseguir isso? E eu falo por experiência própria, eu já deixei em live. Quantas vezes eu vendi livro, vendi roupas que eu não usava, empreendi de outras formas para pagar. Quantas vezes fazendo o curso de inglês eu não tinha o dinheiro do livro. Por um período eu tinha que fazer junto com a colega do lado, mas eu não deixava de fazer. Eu vendia meu ticket de alimentação para comer a metade do valor para que eu pudesse pagar um curso de inglês quando eu trabalhava de secretária. Então muitas pessoas não sabem disso. Quem tá no meu dia a dia sabe. Eu nunca deixei de comprar um livro, ou de fazer um curso, ou de investir em uma terapia dizendo que eu não tinha dinheiro. A gente não ter o dinheiro é apenas um impulso para a gente fazer mais dinheiro, tá? Então eu trabalho aqui com a Clique Secretária, que é uma empresa que eu nem divulgo para vocês, porque eu fiz uma virada para as terapias, mas eu recebo indicações e eu faço alguns trabalhos de tradução, de visto, mas muito pontualmente, e eu honro isso. Como quando alguém entra em contato para fazer uma hora mater, agora a mesa. Então eu quero que vocês honrem cada uma dessas pessoas, porque vocês também vendem o serviço de vocês. Para quem trabalha em CLT, tá vendendo também. Então o jeito que você age com um prestador é o jeito que a vida também vai agir com você. Então sempre olha, puxa, o que eu tô falando do outro, eu tô dando margem pro outro falar de mim. Não, mas eu não sou corrupta, o governo é, tá? Mas será que em algum momento a gente, querendo ou sem querer, não agimos também de má fé? Aquele clips lá da empresa que a gente pegou, aqui tem um monte, deixa que eu pego clips aqui, eu tiro cópia lá na empresa, a gente não paga nada. Mas a empresa tá pagando pelo sulfite, a empresa tá pagando pelo toner, a empresa tá pagando para você trabalhar. Puxa, Paty, sério, quando eu soube disso, eu soube com a Luísa e Rei, eu só falei, universo, desculpa, eu falhei aqui. Quem nunca não falhou ali? Mas a partir de agora, que eu já sei disso, eu vou ali pegar R$1 e vou tirar a minha cópia. Eu vou ali na papelaria e vou comprar minha caixinha de clips. Então é isso, é sobre quando a gente critica alguém em alguma área, a gente está fazendo algo parecido. Imposto de renda. Não, porque esse governo... Gente, é o que tá desde a época antes de Cristo. Dai a César o que é de César. Ah, não, vou dar um jeitinho aqui. Então, você dá um jeitinho aqui, a vida dá um jeitinho ali também. Eu vou parando por aqui, né? Deixa eu olhar aqui a nossa maravilha aqui de chat. Vamos lá.
Ah, chama mesmo, Nara. A Nayara, ela é Pantera Trainer também, fazendo lá formação. A Letícia se reconheceu aqui no FOMO, vamos lá. Até aqui para montar a aula. Ups, acho que tá faltando algo. Quem tem que ver tudo, participar. É só confiar na sabedoria divina, viu? E ensina suas crianças, porque a Letícia, ela tá ali educando crianças. Então sempre fala, tudo que você sabe já é suficiente. Saí de muitos grupos esses dias e assim, sabe, honra, agradece, fala, olha, grupo, eu agradeço por tudo que eu recebi aqui até agora, eu te honro, e quando você sai, avisa pra pessoa, olha, eu tô só num momento que eu não tô conseguindo dar atenção, em algum outro momento eu volto. Se você achar que tem alguma coisa que vai ser importante pra mim, manda pra mim no privado, se você não ficar chateada, porque às vezes a pessoa se sente, sabe o que? Eu tô sendo rejeitada, ai, saiu um, saiu dois, ai, dá aquela dorzinha, pensar. Calma, não é sobre mim, tá? A internet, né, tá caindo, tudo acontece no tempo certo. Tô focada, a Silvia, muito bem-vinda, Silvia Psico. Estou focada também em tomar água, igual aqui, Paty, eu esquecia de tomar água, passava até dias. Então é isso, muitas vezes a nossa fome não é fome, é falta de tomar água. Como pode melhorar? Mas são especialmente muito importantes. Quem critica tem o dever de fazer o melhor. Você faz? Cheguei atrasada, mas feliz por estar aqui. Eu falei que você foi a ganhadora da nossa mesa. Terminando a live, eu vou chamar você pra gente combinar, né? E eu quis falar o seguinte, a Tami tá focada. A Tami entrou aqui, caiu, ela falou, nossa, daí a gente fez... Ela viu que ia ter um diagnóstico, ela foi lá e me chamou. Fala aí, Tami, não foi? Do diagnóstico a gente fez um movimento sistêmico e puff, abriu uma cortina. Ela quis dar um passo seguinte. A gente deu um passo seguinte, ela assimilou, pegou, eu tava falando sobre a nossa intuição, sobre a sabedoria. Aí ela avançou mais uma casa. Então assim, imagina uma cebola, tá tirando. Aí eu coloquei ali, quem vai, a primeira que falar pra quem que eu tô fazendo a mesa aqui, vai e acertar, vai ganhar. Tami foi lá e ganhou. Isso significa que a gente está em sintonia com o universo. Olha o que ela escreveu aqui, gratidão. Quanto mais eu agradeço, mais a graça desce. Para todo mundo ter a oportunidade. Eu coloco lá no grupo Cura e Energia. Gente, vai ter live. Gente, vai ter leitura de livro. Inclusive, eu preparei um resumão do nosso livro. Eu tô esperando quem vai me mandar as 21 palavras no inbox. E eu vou colocar no grupo uma data pra gente fazer o debate. Eu até deixei toda a playlist, tá lá no canal, né, na rede vizinha. Pega essa live, partilha essa playlist com pelo menos 2 pessoas e vamos convidar as pessoas para vir para esse bate-papo. Vai ser uma sala de 1 hora no Zoom e a gente vai conversar pelas 5 áreas. Tudo que a Louise trouxe. E aí eu entrego um resuminho para quem, né, a gente vai falar esse resumo, mas para quem mandar para mim as 21 palavras-chave, vai ganhar, tá bom? E lembrando, outubro 10/10 vamos fazer outra mesa. Então estejam atentas e venham aqui se abrir, né? Você vê a Tami, deu um passinho no diagnóstico, deu outro passinho e deu outro passinho. Opa, não tem problema, não precisa colocar na ordem, só trazer as 21. Só que uma coisa que é importante, Elê, dá uma olhada depois, porque eu deixei a playlist todinha lá no grupo. Tá bom? Eu vou colocar depois, vou ver se eu consigo colocar ela também, um link para vocês acessarem. É isso, eu vou finalizar aqui a nossa live com o coração mega quentinho. Tenho certeza que, de alguma maneira, vai tocar aí no seu coração, seja para cura, seja para vocês se centrarem. Então, se vocês estiverem aceleradas, só presta atenção se vocês não estão ali nessa síndrome do FOMO, se vocês se reconheceram como eu já me reconheci, é fazer um passinho por dia para melhorar. A primeira coisa, começa, se você faz um áudio do WhatsApp em 2 para ouvir de alguém, reduz para 1.5 e coloca uma meta para chegar no 1.0. Numa aula, no YouTube, em alguma coisa. Se ouvir no 2.0 para maratonar, começa a diminuir e observa se as coisas não vão dar mais certo. Lembrando que você precisa, no tempo certo, o conteúdo certo. Tudo bem? Gratidão. Se vocês puderem, partilhe essa live com mais uma pessoa. Chama as pessoas para vir no grupo Cura e Energia. Tem um link lá na descrição do grupo. Pega ou a mensagem do anjo, que pode ser importante para alguém que trabalha com você, para alguém da tua família. Compartilha o podcast da sexta-feira sobre o Setembro Amarelo. Vamos fazer com que essa mensagem chegue para mais e mais pessoas?
Beijo no coração.